na bênção, na paz, graças a Deus. Bom te ver aqui, como disse o irmão, né? Já estamos no segundo culto, já tivemos um culto muito abençoado aqui pela manhã. Eu quero já, você de pé mesmo, convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, para nós fazermos a leitura da palavra e a meditação da palavra de Deus aqui nessa noite. Evangelho de João, capítulo de número 8 e verso de número 1. Aleluia! Graças a Deus, Deus seja louvado. João 8:1 diz assim: Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a este respeito? E eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. E estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Amém. Senta aí, querido. Toma o seu lugar. Graças a Deus. No verso 1 do capítulo 8 de João, ele começa esse texto, essa passagem, esse momento, e ele começa ali com um entretanto. E muitas vezes a gente não compreende, né, essas pequenas palavras, essas pequenas colocações da palavra de Deus, mas elas são de grande importância, porque esse entretanto vem fazer a divisão de um contexto, vem fazer a separação ali de um tempo. Quando nós lemos o capítulo 7 de João, nós vamos encontrar ali Jesus sendo rejeitado, sendo perseguido pelas autoridades. É um momento em que eles estão perseguindo, em que as autoridades estão tentando prender Jesus, mas João começa o capítulo 8, e no verso 1 com essa palavra: Entretanto. João está dizendo: olha, apesar destas coisas, entre meio a isso que estava acontecendo, apesar de tudo isso, entretanto, e ele prossegue dizendo: Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Um período antes, as autoridades estavam perseguindo, querendo prendê-lo, mas apesar disso, entretanto, Jesus vai para o lugar secreto. Jesus vai para o lugar de intimidade. Jesus vai para o lugar de relacionamento com o Pai. Entretanto do que estava acontecendo, apesar do que estava acontecendo, apesar da perseguição, apesar da iminência de ser preso, ser capturado, Jesus, entretanto a isso, não abre mão da intimidade do relacionamento com Deus.
Jesus não abandona o lugar secreto. Jesus não abandona o lugar de intimidade com Deus. E no verso 2 diz algo ainda mais profundo, que ele diz assim: e ao amanhecer, ele voltou para o templo e se assentou para ensinar. Primeiro então Jesus, mesmo diante de tudo que estava acontecendo, não abre mão do secreto, não abre mão da intimidade, não abre mão do relacionamento com o Pai. E depois disso o que ele nos ensina é que ele investe tempo nesse lugar de intimidade. A minha Bíblia não diz que horas ele chega, mas a minha Bíblia diz em que tempo ele sai, ao amanhecer. Então eu acredito que Jesus passou muito tempo ali se relacionando, investindo tempo com o Pai, intimidade, ou seja, ele não teve pressa em sair do lugar de intimidade. Ele não teve pressa em sair do lugar da oração, do lugar do relacionamento com o Pai. Sabe, quando nós olhamos para as nossas vidas hoje, nós vemos que mais do que nunca nós somos uma geração apressada. Nós temos pressa, muita pressa, pressa de fazer, pressa de que as coisas aconteçam. Nós temos muita pressa em todos os momentos estamos apressados. E talvez esse seja o nosso grande problema. Sermos apressados. Somos apressados em fazer, quando deveríamos ser interessados em ouvir. Temos muita pressa para sair fazendo e pouca disposição para sentar e ouvir a Deus. Sabe, eu pensava nisso nessa semana, quando Deus falou através desse versículo no meu coração, e eu fui anotando. Mas eu pensei, e eu acredito que você vai se identificar nisso. Acredite, muitos dos nossos problemas poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos passado mais tempo ouvindo a Deus. Muitos problemas que enfrentamos, que surgiram nas nossas vidas, poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos tido mais interesse em ouvir a Deus. Se fôssemos menos apressados em fazer e mais interessados em ouvir o que Deus quer que nós façamos. Então Jesus aqui, ele investe tempo. Ele passa tempo no relacionamento com o Pai, no Monte das Oliveiras, no jardim secreto, na intimidade, na oração. Jesus praticou muito isso, e nós dizemos que somos cristãos, mas não valorizamos o que Jesus valorizava. E ele passava tempo, investia tempo no relacionamento com Deus. E ao sair, olha o que a Bíblia diz: então ao amanhecer, ele voltou ao templo, se assentou. E quando se assenta, a multidão começou a rodeá-lo. Então se assentou e ao seu redor o povo foi se achegando. Todo o povo foi se achegando ao seu redor. E ele os ensinava. Então olha que interessante. Ele sai do secreto, ele sai da intimidade e vai para onde? Ele volta para o templo. E no templo ele se assenta, se posiciona. E ali posicionado, ele está onde agora? Da onde ele vem? Ele vem do Monte das Oliveiras, do lugar onde ele estava só em uma devoção com o Pai, aonde ele estava orando, aonde ele estava tendo intimidade com o Pai, aonde ele estava ali naquele momento de oração, devoção pessoal. E quando ele sai da devoção pessoal, para onde ele vai? Ele volta para o templo, ele se posiciona, ele senta e começa a ensinar. Ele sai da devoção pessoal e vai então para a devoção comunitária, ele vai para a devoção na unidade, ele vai para a devoção na comunidade. Então até aqui fala do que ele fez depois do momento de devoção pessoal, que foi ir para o templo, que foi se assentar ali. Mas no decorrer do versículo ele vai falar por que ele faz. E a Bíblia então diz: e ele os ensinava. Ele vai ao templo, se assenta, e a partir desse posicionamento que ele está fazendo, ele está ensinando. Mas de onde ele vem? Ele vem da devoção pessoal. A devoção pessoal com Deus me leva a servir na devoção comunitária. Na devoção pessoal, entende isso? Nossa devoção pessoal não é para a gente ser visto, é para a gente servir na devoção comunitária. Jesus se assenta,
Ele se assenta, sentar, ficar no mesmo nível, e começa a ensinar. Verso 3: os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, e forçaram-na a ficar em pé em meio de todos. Então aqui no verso 3, observa que surgem mais pessoas. Agora surgem mais pessoas naquele lugar, e quem aparece? Aparecem os escribas, aparecem os fariseus, e aparece também uma mulher que foi surpreendida adulterando, em adultério. E é nesse momento que eu gostaria de, junto com você, que nós começássemos a meditar e pensar um pouco, aonde essas pessoas estavam na noite anterior. Aonde essas pessoas estavam enquanto Jesus estava na sua devoção com o Pai, enquanto Jesus estava no secreto, na intimidade com Deus, no relacionamento com o Pai. Aonde estavam essas pessoas? Agora elas estão no templo, mas e antes de chegar no templo, aonde elas estavam? Da onde elas estão vindo? E é isso que nós precisamos meditar um pouco aqui. Então os escribas e fariseus, nós vamos compreender que eles estavam na noite anterior aonde? Buscando alguém para acusar, buscando alguém para apontar, buscando alguém para tentar julgar e condenar. Então os escribas, enquanto Jesus está na intimidade com Deus, no secreto com Deus, numa vida de oração, os escribas e fariseus estão se relacionando com a lei. E se relacionando com a lei, eles estão buscando quem julgar, quem apontar, quem condenar. E a mulher, pelo próprio relato bíblico, verso 4: e disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Os escribas e fariseus estão buscando quem julgar, quem condenar. A mulher estava onde? Num relacionamento ilícito, pecando. Isso fica claro. Então observa, Jesus passa tempo de intimidade com o Pai, no secreto, no jardim da oração, no tempo de relacionamento. E quando ele sai desse lugar, ele sai para quê? Para ir ao templo, se assentar e servir, se assentar e ensinar. Os escribas e fariseus se relacionam com a lei. O tempo de intimidade deles é com a lei. Sabe, não é que não tem a sua importância, mas era só isso. E aí, por se relacionar só com a lei, quando eles saem, o secreto deles era com a lei. O secreto de Jesus é com o Pai. O secreto deles era com a lei. E quando eles saem do secreto, eles saem buscando quem? Condenar, acusar, apontar. A mulher, o secreto dela era com quem? Num relacionamento ilícito. Então ela peca. Então ela adultera. Eu não sei se você conseguiu compreender até aqui, mas o que está acontecendo no templo, agora de maneira pública, é a manifestação do que eles viveram no secreto. O que cada um viveu na noite anterior no secreto, agora estava ficando claro de maneira pública. Não sei se você entende, mas um dia isso vai acontecer nas nossas vidas. Aquilo que está no secreto se tornará público. Aquilo que está oculto se tornará notório. Mas aqui já estava acontecendo. O que cada um havia vivido no seu secreto, agora estava se tornando público. Agora estava se tornando notório. Estava sendo revelado. Estava sendo conhecido. Verso 6. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo como se não tivesse ouvido. Olha só. Olha o perigo da gente ter um relacionamento só com a letra, só com a lei, né? Só com uma teoria. E eu não diria nem só com a letra. A questão aqui hoje para nós não é letra, porque a letra tem vida aqui, direcionada pelo Espírito. A lei é para apontar quão falhos nós somos e entender a graça. Então esse não é o problema. O que eu traria hoje é o problema de a gente viver uma vida só de teoria, só teórica, com muita teoria. Eu sei muito o que falar, eu tenho muito para falar. Ontem nós estávamos aqui, irmãos, com os jovens, e tem sido um tempo tão abençoado, irmãos. Tem sido um tempo, né, o quanto nós precisamos rever os nossos conceitos de vida. E nós estávamos falando até outro texto, de repente Noé entrou na conversa.
Noé passa mais de 120 anos construindo uma arca, irmão, para ser usada pouco mais de um ano. E pensa comigo, se precisou levar mais de 120 anos, é porque não ficou pronto do dia para a noite. Eu acredito que pequenas coisas eram acrescentadas naquela arca dia a dia. Então deve ter levado, pensa o que não deve ter ouvido das pessoas. Cara, você é maluco, né? Até o Mateus falou aqui, pensa, tinha duas loucuras que o povo ia dizer. Primeiro, porque aquele povo, se ele não estava se entendendo, primeiro, não cria em Deus. Então, de repente, tinha gente que poderia dizer, Noé, você é um fanático, porque você está dizendo que crê em alguém que a gente nem crê, nem sabe se é real. E segundo, Noé está dizendo que vem chuva, outra coisa que a gente também não sabe se existe e não crê. Mas Noé continua. E ele continua. Então ele não vê acontecer da noite para o dia. Mas por que ele não para? Porque ele sabe quem confiou aquela missão para ele. Ele sabe quem delegou aquela tarefa, por isso ele se envolve. E aí a gente conversando e os jovens falando tantas coisas, os adolescentes, maravilhoso, irmãos, você não tem ideia. E aí nós até falávamos, e no momento a gente foi muito quebrantado ali, porque, não sei se já percebeu isso, mas hoje existe uma geração, e eu vou ser profético e vou falar em fé. Não estou dizendo que eu desejo isso para lá, não, pelo contrário, desejo que eles se despertem. Mas eu vou falar por fé que é do lado de fora. Hoje existe uma geração de jovens e adolescentes envelhecidos. Hoje existe uma geração de jovens e adolescentes velhos prematuros. Já observou isso? Pouca idade de vida e já cansados, esgotados. Muitos fisicamente, emocionalmente. Os psicólogos nunca tiveram tanto trabalho, irmão. E aí nós estamos vendo isso hoje, uma geração de jovens que talvez estão fracos. Estou falando lá fora. Jovens que estão envelhecidos. Não sei se você já passou por isso, quando você era criança, você queria ficar adulto logo. Você queria que chegasse logo o tempo, né, de ser adulto. E aí depois que chegou, você falou, o que é que eu fiz? Dá para voltar? Eu queria voltar lá atrás. E aí o que nós encontramos, então, uma geração de jovens talvez que estão envelhecidos prematuramente. E por outro lado nós encontramos uma geração de adultos imaturos, crianças. Olha só, jovens velhos e velhos crianças, está entendendo? Jovens envelhecidos prematuramente e agora adultos que querem se comportar como criança, como jovem, como meninão. E aí a minha pergunta é, de quem é o papel e esse é a configuração original para o homem? Não, a configuração original é que no tempo de criança ela seja criança, que no tempo de adolescente ela seja adolescente, que no tempo de jovem ela seja jovem, que no tempo do adulto ela seja adulto, que no tempo de ser idoso, ancião, ela seja um ancião. Mas de quem é o papel de desconfigurar a configuração original? Quem é que desconfigura e muda as coisas de lugar? Não, vamos pôr o homem no papel da mulher e a mulher no papel do homem. Pôr o adulto no lugar da criança e a criança no lugar do adulto. De quem é esse papel? Lúcifer, Satanás, mas não de Deus. A configuração de Deus é exata, precisa. A palavra de Deus não diz? O que ele diz acerca das mulheres? Mulheres aprendam com as mais novas? Não, ensinem. As mulheres mais velhas ensinem. Os pais ensinem a criança no caminho. É a criança que tem que ensinar o caminho para o pai? Não, é pai e mãe que tem que ensinar o caminho para a criança. Só que muitas coisas vêm para desconfigurar e a gente começa a aceitar tudo. Está tudo certo? Não, não está. Existe uma configuração original, existe um plano original. E a palavra de Deus, Salmo 127. Aquele que teme o Senhor, abençoado é a sua casa. A sua casa é abençoada, a sua mulher é uma bênção dentro de casa é uma bênção, é como a oliveira frutífera, os filhos estão ao redor da mesa. Então olha quanta coisa que a gente começa a compreender que está desconfigurado. Então aqui observa que só a partir da lei, esses homens não apenas estão acusando a mulher, elas procuram motivo para acusar Jesus. Quantas vezes será que numa religiosidade vazia a gente não acusou Jesus? Por que isso está acontecendo? Por que é desse jeito? Jesus, isso não poderia ser assim.
Porque às vezes a gente pega um pedaço de letra, sem a instrução do Espírito, e tem a dedução que a gente quer. Mas a letra precisa ter todo um contexto, e mais do que o contexto, precisa ter a iluminação da revelação através do Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes a gente falha? Porque a gente quer uma palavra para pregar para os outros. A gente quer vir num culto, ouvir uma palavra e voltar para casa e pregar para quem ficou lá. Só que Deus, Jesus, não nos dá uma palavra para a gente nos levantar daqui, voltar para casa e pregá-la. Ele nos dá uma palavra para a gente receber no coração, aplicá-la e vivê-la dentro de casa. Tudo muda. A gente não volta para casa como um pastor ou uma pastora que vai pregar. A gente volta como um filho de Deus que quer obedecer e viver aquilo que foi aprendido. Então, observa que eles estão aqui até mesmo tentando acusar e julgar a Jesus. E eu chamo isso de religiosidade vazia. Eu já disse aqui esses dias, a religião não é ruim, a religião não é um problema. Religião, religar e religar o homem a Deus. Mas o problema é uma religião vazia, uma religião só de teoria, uma religião só de conhecimento teórico, sem nada de prático. Por quê? Porque é na nossa devoção pessoal que Deus vai nos fazer enxergar o que deveríamos praticar. Olha, até você sabe o texto, parabéns. Mas quanto do texto nós aplicamos? Quanto do texto temos de fato vivido? Então eles estavam ali não apenas tentando condenar a mulher, estavam tentando acusar Jesus também. Olha como o religioso ele é sem noção, religioso vazio, que tem teoria, mas não tem o mover do Espírito, não tem a revelação. O que é que a palavra de Deus diz? Que aqueles, quem é filho de Deus? Pensa. O Telvis pregou aqui quarta e ele falou muito legal, ele falou, a gente fala que é filho, mas não vive como filho. Não se comporta como filho. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então a resposta à pergunta tem que ser essa. Não é se eu sou filho. A resposta é, eu sou guiado pelo Espírito. O que eu faço é dirigido pelo Espírito. O que eu fiz foi vontade do Espírito. Isso era o querer do Espírito. E o Espírito sempre vai apontar para a palavra. O Espírito Santo sempre vai apontar para a palavra. Então, se por um lado aqui existia condenação, pelo lado daqueles homens, eles queriam julgar, condenar, não só a mulher, mas a Jesus. Por outro lado existia perdão. Existia não. Por outro lado existe perdão. Pelo outro prisma, olha só, eles queriam apedrejá-la por causa do pecado. Jesus queria abençoá-la para que ela não pecasse mais. O religioso quer apedrejar porque pecou, mas a graça quer abençoar para não pecar mais, para ver uma vida transformada. Então, enquanto eles estão acusando, eu acho isso lindo da parte de Jesus. Eu queria que você imaginasse a cena. Eles trazem a mulher pecadora. Está aqui Jesus. Essa mulher foi apanhada no flagrante, em flagrante. E nós estamos colocando diante do Senhor. Porque segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. Mas e o Senhor o que diz? E estavam fazendo isso para tentar pegá-lo na resposta. E agora, o que o Senhor diz? Porque se ele vai para um lado, eles vão ter uma pegada. Se ele vai para outro, também. Então, e aí, o que é que Jesus faz? Primeiro, eu acho lindo que a Bíblia diz que Jesus está ali escrevendo. E aí eu fico pensando, talvez está ali escrevendo, ele veio da devoção pessoal. Ele veio da intimidade, ele veio do relacionamento, ele veio da comunhão, ele veio da oração. E aí eu fico imaginando, ele já está escrevendo o esboço da próxima mensagem. Já está lá, olha o que o papai me deu. Pastor, não é bem assim, é bem assim. Vem comigo em Jeremias. E no esboço da mensagem dele, talvez ele iria pregar Jeremias 17:13. Olha lá, Jeremias, profeta Jeremias 17:13. Aleluia, glória a Deus. Jeremias, profeta chorão, capítulo 17, verso 13. Aleluia. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrita no pó.
porquanto desprezaram o Senhor, a fonte de água viva. Eles estão falando e acho que Jesus está olhando assim, quem está aí mesmo? Deixa eu só ver. Vamos fazer a chamada aqui, ó. Enquanto eles estão falando, Jesus, a Bíblia diz isso, irmão, não sou eu, diz a Bíblia, né? Verso 6, e eles falavam assim para prová-lo, e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não estivesse ouvindo. Consegue imaginar o meu, o seu, o nosso Jesus fazendo de conta que ele não quer ninguém ali? Porque era isso que era mais ou menos assim, fala com a minha mão, ó, e continuava escrevendo. Ele não dava ouvido, ele não dava atenção, pelo contrário, quando eles falavam e ele fazia o que? Ele se inclinava, ó, eu não quero. Enquanto eles acusavam, enquanto eles eram levianos, enquanto eles eram religiosos vazios, o que Jesus fazia com relação a eles? Os evitava. Não ouvia, fazia de conta que não estava ouvindo, e ele continua ali escrevendo. Sabe, querido, nós precisamos entender hoje algo. O resultado do que nós somos tem a ver com aquilo que nós carregamos. O resultado daquilo que nós somos hoje tem a ver com aquilo que nós carregamos no nosso coração. Aquilo que nós somos carregados aqui dentro. Então entenda algo, não existe nada que entre pelos nossos ouvidos que seja neutro. Não existe nada que entre pelos nossos ouvidos que tenha neutralidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que nós ouvimos vai gerar algo bom ou algo ruim. Tudo aquilo que entra pelos nossos ouvidos vai gerar algo, isso é fato. Quem de nós nunca disse assim, não, mas eu só ouvi, eu nem falei nada, eu só ouvi. Mas o ouvir já é suficiente para gerar algo no nosso coração. Porque aquilo que ouvimos, irmãos, por que você saiu da sua casa nessa noite para vir a esse lugar? Você saiu porque você crê na palavra de Deus, você crê no que ela fala, e ela diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Enquanto essa palavra está sendo pregada, algo está sendo gerado dentro de nós. Consegue entender? A gente não sai desse ambiente neutro, porque essa palavra está gerando algo em nós. E eu creio que como é a palavra de Deus, como é a verdade de Deus, está gerando em nós vida, está gerando em nós, um queimar, está gerando em nós um avivamento no nosso coração. Aleluia. Então, quer uma dica para você não permitir que as acusações de religiosos vazios encham o teu coração? Porque é muitas vezes assim que a gente fica triste, desanimado, desacreditado, porque fica dando ouvido para tudo quanto é porcaria, e o nosso coração vai se enchendo de coisa ruim, e a gente começa a viver aqui fora o que a gente carrega aqui dentro, a gente começa a expressar do lado de fora o que carrega do lado de dentro. Então, quer uma dica para que isso não te afete mais? Se ocupe mais em ouvir o que Deus está falando. Se ocupe mais em ouvir ao Senhor. Se ocupe mais em ouvir o que Deus tem a dizer. Verso 7. Porque eles insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: se aqui entre vós existe alguém que nunca pecou, então atire a primeira pedra. Jesus vai falar com eles, Jesus vai se relacionar com eles, Jesus vai corresponder com eles, mas a partir do quê? Da insistência. Eles precisaram insistir para Jesus agora, se levantar e lhe dizer. E tem mais. Quem gostaria de ouvir isso, irmão? Olha, se você não tiver pecado, então atira a primeira pedra. Quem de nós gostaríamos de ouvir isso? Ninguém. Então Jesus só se levanta para corresponder a eles, porque eles insistiram. E segundo, Jesus não se levanta para fazer o que eles querem. Jesus não se levanta para dar uma resposta como eles querem. Jesus não se levanta para fazer a vontade deles. Jesus se levanta para fazer a vontade do
Pai. Jesus se levanta para falar aquilo que o Pai queria que ele falasse. Olha, se houver, o que é que eles queriam que ele dissesse? Apedreja, a lei manda, apedreja. Mas ele se levanta, olha para eles e com aquela face de amor, carinho e graça, diz: se existe alguém entre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Era isso que eles queriam ouvir? Não, mas era isso que ele disse. Era aquilo que o Pai queria. E o que isso nós vamos aprender, querido, com isso? Eles insistiram, Jesus se levantou para fazer a vontade do Pai, não para fazer a vontade da religiosidade vazia. A pergunta para nós hoje é: o que tem nos movido? O que nos faz, nos movemos? Qual é a ação que nos move? Jesus está vindo de uma vida de devoção. E a partir de uma vida de devoção, ele faz a vontade do Pai. Entenda isso: quanto mais tempo passarmos em uma devoção pessoal com Deus, mais essa devoção pessoal nos aproxima à vontade do Pai, e mais ela nos afasta da vontade dos homens. Aqui é um momento em que Jesus estava no Monte das Oliveiras, mas teve um outro momento que ele estava nesse jardim orando, em um momento de pressão, um momento difícil, um momento de angústia no Getsêmani, que a Bíblia diz que ele chega a suar sangue, mas ele está ali no quê? Numa devoção pessoal, ele está numa devoção com o Pai, e a partir dessa devoção, o que ele fala? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas eu estou saindo da intimidade, eu estou saindo do secreto, eu estou saindo do relacionamento, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quer saber se temos uma vida de devoção satisfatória? É só pensar nisso. O que você está fazendo é a tua vontade ou a vontade de Deus? Porque a nossa vontade é fácil de fazer, irmão. A nossa vontade dá prazer, mas também dá prejuízo. A nossa vontade momentaneamente dá alegria, mas muitas vezes dá tristeza por muito tempo. Na nossa vontade a gente ganha um pouco para perder muito. Mas muitas vezes, quando é vontade de Deus, a gente tem resistência para fazer. A gente tem dificuldade, não, mas quanto mais eu vou para a devoção, mais devoção pessoal, mais vida íntima com Deus, relacionamento, mais fácil fica se sujeitar à vontade dEle. Tanto que agora aqui Jesus se levanta para dizer: olha, se alguém não tem pecado, então atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está corrigindo a ótica. Jesus está mudando a ótica naquele lugar. Irmão, pensa comigo assim, olha, se entrasse aqui um grupo de religiosos arrastando uma mulher, e eles não trouxeram assim: ô querida, vamos lá no culto com nós hoje à noite, vamos colocar você diante de Jesus. Não, acredito que ela foi contra a vontade. Ela estava em pecado, adulterando, deve ter sido arrastada. Imagina alguém entrar, quando uma criança passa aqui, todo mundo tira o foco daqui e olha aqui, não é assim? Passar uma borboleta, alguém já tira o olho e já desvia o foco. Então pense alguém entrar lá arrastando uma mulher aqui e trazer ela aqui à frente. Onde estaria o olhar de todo mundo? Sobre aquela mulher. Estaria olhando para aquela mulher, e imagina mais, eles entrando e dizendo: essa mulher foi pega em adultério, essa mulher estava adulterando. As pessoas não apenas olhariam, como olhariam com um olhar de julgamento, com um olhar de condenação. Então nesse momento o foco, a visão estava naquela mulher, estava todo mundo olhando para ela, sua adúltera, sua pecadora. E de repente Jesus diz: mas quem não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra. Fique à vontade. Aquele que não tiver cometido pecado aqui, pegue e atire. Naquele momento Jesus muda a visão. Naquele momento Jesus está passando a régua. Naquele momento Jesus está passando o prumo. Naquele momento Jesus está ensinando algo lá que hoje nós estamos aprendendo aqui. Jesus ensinou algo lá e hoje nós aprendemos aqui. E o que? Jesus está dizendo assim: todos vocês estão no mesmo grupo. Vocês se veem como escribas, fariseus e adúltera, mas aqui está todo mundo no mesmo grupo. Pecadores. Porque a gente acha: não, eu estou num nível maior, eu estou acima de alguém. E ele está dizendo: alguém não pecou? Então atira a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Que seja o primeiro, né? Então o que ele estava mostrando? Olha, a mesma lei que você usa
para condenar o pecado dela, é a lei que condena o seu pecado. A mesma lei que você quer usar para apedrejá-la, é a lei que condena o seu pecado também. E aqui, naquele momento, ele faz com que eles tirem a visão do exterior, tirem a visão daquela mulher e comecem agora a olhar para cada um olhar para dentro de si. Irmão, quantas vezes nós não somos extremamente religiosos vazios, porque sentamos nessa cadeira, nos chamamos de cristão, mas quando está sendo falada uma palavra, a gente fica assim, olha lá, aquele irmão lá, é para ele. Essa palavra é para fulano, essa palavra é para não sei quem. Mas a palavra aqui não é para você olhar para ninguém, não é para eu olhar para ninguém, é para cada um de nós olharmos para dentro de nós, é para nós olharmos para o nosso coração, é para nós. Por isso que eu digo, a gente recebe uma palavra aqui e ainda tem a cara de pau de sair daqui e querer pregar para alguém que não estava. Olha essa palavra, não tem pecado, então atira a primeira pedra, acabou, já não pode mais. É para nós. É para a gente olhar para dentro da gente. Quem não tem pecado, aí eles começam a olhar cada um para dentro de si, né? E aí o que Jesus faz? Verso 8, e novamente inclinou-se e escrevia. Ele só fala, só corresponde porque eles insistiram. E quando insistiram, ele não faz para agradar a homens, ele faz para agradar a Deus. Ele faz para agradar o Pai. Aquilo que ele fala não é para agradar a homens, aquilo que ele fala é para agradar a Deus. E depois de falar o que ele faz, ele continua escrevendo o esboço de Jeremias. Ele volta a escrever na terra, ele volta a se ocupar com o que o Pai está dando, ele volta a se envolver com a revelação do Pai. Sabe, querido, isso aqui é para a gente entender que mais importante do que aquilo que a gente faz, porque nós erramos, nós somos falhos, nós pecamos. Eu sempre digo, existe uma diferença entre pecado intencional e pecado acidental, e é isso que nós precisamos cuidar. Uma coisa é ter pecado na vida, outra coisa é ter uma vida de pecado, é totalmente diferente. Uma coisa é pecar acidentalmente, outra coisa é pecar intencionalmente, e nós precisamos compreender isso. Mas o que nós precisamos compreender é que mais importante do que o que nós fazemos é o que qual atitude nós temos a partir da que entendemos o que praticamos. Mais importante do que aquilo que de errado nós praticamos, é o que nós fazemos quando entendemos que erramos. Para onde a gente vai quando a gente entende que pecou? Para onde a gente vai quando entende que errou? Lembra de Adão e Eva? Vão pecar, vão errar. E o que acontece no momento do erro? Deus vem no jardim como vinha todos os dias, porque Deus não mudou a partir do pecado. Quem muda é o homem, mas Deus vem. E quando Deus vem, Deus não acha Adão e Eva no lugar da intimidade, não acha Adão e Eva está entendendo que o pecado nos tira do lugar da intimidade? Está entendendo por que muitas vezes a gente tem dificuldade de ir para o secreto? Porque o pecado nos impede de ir para esse lugar. Mas esse lugar nos impedirá de pecar. Um lugar de intimidade, de relacionamento, de oração, nos impedirá de pecar. Deus vem, e quando vem, o Adão não está, e o que Deus faz? Adão, cadê você? Adão, aonde você está? Deus já sabia o que Adão fez, Deus já sabia o que havia acontecido, mas o que Ele está perguntando é, será que você entendeu? Será que você compreendeu o que você fez? Porque quando você compreende o que você faz, você tem que tomar um posicionamento em cima dessa compreensão. Para onde você vai quando você entende que erra? Para onde você vai quando entende que falha? Adão e Eva se escondem de Deus. O irmão falou aqui agora há pouco de Caim e Abel. Abel foi aceito, Caim foi reprovado. Mas o que aconteceu com Caim ao ser reprovado? Caim ao ser reprovado não vai para Deus, vai até Caim. Caim, por que você está com esse semblante descaído? Na verdade, algumas versões falam com uma expressão maligna. Por que você está com esse semblante assim? Olha, o pecado está batendo na tua porta, mas se você fizer o que é certo, eu não te aceitarei. Olha a graça. Você errou, mas eu estou aqui para te dizer que se você mudar, está tudo certo. Se houver um arrependimento, as coisas vão mudar. Mas a questão é, para onde a gente vai quando a gente entende que erra? Para onde a gente vai? Porque isso fica claro aqui, verso 9.
Então aqueles que ouviram isso, ouviram o quê? Ouviram o que Jesus falou, ouviram a instrução de Jesus, ouviram a palavra de Jesus. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando, foram se afastando. Primeiro, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu tenho falado aqui nesses dias, que não basta a gente viver de conversão, a gente precisa viver de convencimento. Então deixa eu só explicar o que eu estou dizendo com isso. Primeiro, que falar que alguém é convencido parece uma palavra ruim, né? Ó, o fulano é convencido. De uma maneira do mundo é pejorativa, porque é alguém que se acha. Mas eu estou falando de Bíblia. E a minha Bíblia diz assim: e o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Que existe um pecado, mas que existe uma justiça, e essa justiça tem nome, Jesus Cristo. Mas que existe um juízo para aqueles que não se submetem a essa justiça. O que eu estou querendo dizer, e aí alguém pode dizer assim: pastor, mas a Bíblia está dizendo que ele convenceria o mundo. Perfeito. Por que eu estou dizendo que não basta conversão, é preciso ser convencido? Porque conversão tem a ver com o exterior. Conversão tem a ver com mudar uma prática exterior. Então eu posso, antes eu usava uma roupa indecente, agora eu me cubro todo. Antes eu falava gíria, agora eu digo paz do Senhor. Antes eu carregava 1 litro de cachaça, agora eu carrego uma Bíblia. Isso é uma conversão exterior. Mas irmãos, eu te perguntaria: você nunca viu alguém que dá paz do Senhor e vive em guerra? Você nunca viu gente que carrega a Bíblia numa mão e o pecado na outra? Você nunca viu gente que cobre o corpo, mas não fecha a língua? Não fecha a boca? Por quê? Porque mudou do lado de fora, mas não foi convencido do lado de dentro. Gente que talvez dá paz do Senhor num dia, mas está pecando no outro, deliberadamente e intencionalmente. Porque mudou uma prática do lado de fora, mas não foi convencido do lado de dentro. E é aqui nessa hora que você está dizendo: pastor, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convenceria o mundo. Mas é a minha pergunta: alguém que só mudou uma prática do lado de fora, não foi mudado do lado de dentro, está dentro da igreja, mas é o quê? E o papel do Espírito Santo é convencer quem? Então o nosso papel, se eu entendo, caramba, é verdade, tem gente que às vezes dá paz do Senhor, cheio de ódio no coração. Tem gente que dá paz do Senhor, mas eu queria esse relógio, hein? Eu queria essa corrente aí, hein? Cheio de inveja. Muda uma postura fora, mas não há uma mudança do coração dentro. Ou seja, existe uma conversão de postura, mas não existe um convencimento de coração. E aqui fica claro isso, porque esses homens, ao ouvir a palavra de Jesus, o que eles fazem? Eles se afastam. E a minha Bíblia deixa clara por quê? Porque eles foram convencidos. Daí você pode pegar agora e me dizer: pastor, mas eles foram convencidos. Foram, mas não pelo Espírito Santo, pela sua consciência. Quem aqui nunca mudou nada porque sentiu peso de consciência? Que não conseguiu dormir. Eu tenho que resolver isso porque minha consciência está pesada. O Espírito Santo não quer tirar peso da consciência. Ele quer mudar o nosso caráter. Ele quer mudar a nossa essência. Ele quer mudar o nosso conteúdo. E aí eles são convencidos, mas pela sua consciência. Ou seja, naquele dia a consciência deles estava dizendo assim: não é justo hoje vocês apedrejarem essa mulher, porque vocês também pecaram. Um peso na consciência. E por peso na consciência eles se afastam. A palavra de Deus não é para gerar peso na consciência. A palavra de Deus é para gerar transformação de coração. Eu vou repetir, irmão, em nome de Jesus, recebe isso no teu coração. A palavra de Deus não é para gerar peso na consciência. A palavra de Deus é para gerar transformação de coração. Quarta-feira o Telvis pregava aqui, tão sensacional, e ele disse algo tão poderoso. E ele disse assim: olha, o fruto do arrependimento é um coração convertido. Hoje a gente acha que não precisa dar testemunho de vida.
Hoje a gente vive assim, diz, eu não preciso provar nada para ninguém. Não é assim, eu faço o que eu quero e tá. Ontem nós pegamos um texto aqui, irmãos, Eclesiastes, capítulo 9, 11, do 9 ao 10, e falava de jovens. E Salomão falava assim, olha, jovem, viva segundo o teu coração, tenha o que os seus olhos quiser, mas saiba que de tudo isso você prestará contas a Deus. O que você quer hoje que os outros jovens têm? Ele está dizendo, tenha. O que te atrai? É isso, mas um dia você vai prestar conta diante de Deus. E aí no verso 10 ele diz, né, alegrai-vos na vossa juventude, na vossa mocidade. E ele diz, tira o desgosto, tira a ansiedade. Olha com qual jovem, e ele está falando, e faz o teu corpo parar de sofrer. Jovens angustiados, jovens ansiosos, que estão fazendo o seu corpo sofrer. E aí saiu tanta coisa boa aqui, irmão, disso. Quando a gente começa a compreender isso, quando a gente começa a entender, então a palavra não é para afastar, a palavra é para aproximar. Mas quando a palavra é recebida só pela consciência natural e não no espírito, a gente ainda vai arrumar motivo para se afastar. Não, essa palavra, o Teus pregou aqui de João Batista, irmão, e eu fico impressionado com isso. Pensa se hoje você chegasse na congregação do João Batista, não ia ter lá os obreiros com uma plaquinha dizendo, seja bem-vindo, você é o cuticute de Jesus. Não, João Batista estava lá como profeta, como homem de Deus, como alguém que foi enviado para preparar o caminho da vinda. Eu preciso dizer, Jesus não vai confiar a um povo preparar o caminho da volta que não tem compromisso com Ele. João Batista preparou o caminho para Jesus vir, nós estamos preparando o caminho para Ele voltar. E aí João Batista está na congregação, e os irmãos vão chegando e ele diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, arrependei-vos e sede batizados para a remissão do pecado, dos pecados. Olha só que coisa maravilhosa. A manifestação do arrependimento é um coração convertido. É um coração que se converteu. Aleluia. Verso 9. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estavam. Os escribas ouvem, os fariseus ouvem, são convencidos pela sua consciência. O que eles fazem? Eles se afastam. Eles não iriam mais apedrejar, não naquele dia. Naquele dia eles não iriam mais apedrejar, não naquele momento. Mas ao se afastarem de Jesus, isso não se manteria assim. Ao estarem longe de Jesus, isso não continuaria assim. Eles tiveram a ação mudada em um momento, mas não tinham uma vida transformada. Eles deixaram de atirar pedra naquele momento, era algo só momentâneo. Jesus é deixado a só com a mulher. Fica Jesus e a mulher ali, diante dele. E aqui eu achei tão lindo, né? Porque a Bíblia ela é preciosa demais, poderosa demais. Ele diz assim, olha, e foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Irmão, medita comigo. Não tem nada na Bíblia desnecessário, nada. Quando o evangelista João fala isso, olha, e foram se retirando um por um, do mais velho até os outros, o que você vê nisso? Primeiro eu vejo uma organização, que foram saindo um por um. Depois eu vejo aquilo que poderia parecer maturidade, dos mais velhos para os outros. Só que deixa eu dizer, Jesus não está nem aí com a nossa performance. Eles tinham uma performance bonitinha, um por um, com as suas roupas, com as suas indumentárias, um por um, dos mais velhos aos outros. Mas não é a nossa performance que impressiona Jesus. A nossa performance pode até impressionar por curto tempo os homens,
mas nunca impressionou e nunca vai impressionar Jesus, porque aquilo que eles estão fazendo é o que é momentâneo, é passageiro, né? Só a mulher fica diante daquela palavra. Irmão, pensa comigo, você acha que o desejo de Jesus era perdoar só aquela mulher? Pensa aquele culto ali com aquela mulher, os escribas e fariseus, e o coração de Jesus queimando. Eu quero perdoar todos. Mas a partir da palavra de Jesus, só vai permanecer aqueles que se arrependeram. Quando Jesus fala, aqueles que são convencidos pela consciência, se afastam. E aí quem fica? Fica só a mulher. A mulher diante da palavra de Jesus permanece. E sabe o que eu entendo disso? Por que ela permanece? Porque ela está dizendo, da onde saiu essas palavras, tem mais. Eu não quero apenas isso, eu quero mais. Eu sei que Ele tem mais, e eu quero tudo que Ele tiver para mim. Por isso ela permanece. Queridos, por que às vezes a gente vem para um culto, já pensando na hora de ir embora? A gente chega num culto preocupado com a hora que vai acabar. A gente começa a ler uma Bíblia, está no versículo 2 e já está pensando no versículo final. Você começa a ler o 2. Olha lá, revelação aqui agora, ó. Você começa a ler o versículo 1 e 2, está numa página. Você não foi ainda nem para o 3. Aí você faz assim, ó. Você vai para outra para ver até quantos versículos vai. Porque você acabou de começar e já está pensando quando vai terminar. Você entra na oração, ora 2 minutos, já lembra de algo que tem que fazer e diz, eu não posso orar mais porque eu tenho que fazer. Olha a diferença. Olha o que está acontecendo aqui, né? Ela permanece. Por quê? Porque ela não quer apenas uma mudança momentânea. Ela não quer que algo aconteça apenas em um momento. Ela quer algo que seja para a sua vida. Ela queria uma mudança de vida. E olha o verso 10. Verso 10. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da multidão, disse a ela. Lembra que antes, quando os escribas e fariseus estavam lá, eles estavam falando com Jesus, insistindo com Jesus, e a Bíblia diz o quê? Que Jesus fazia de conta que não ouvia. Eu falo aqui para crentes, irmãos, não para o mundo, falo para crentes. Jesus hoje ouve a tua oração? Jesus hoje está interessado em ouvir a sua oração? Então, enquanto aqueles religiosos vazios estão falando, Jesus faz de conta que não está nem aí. Mas depois de liberar uma palavra, os religiosos se vão. A mulher permanece, ela não fala nada. Mas quando ela permanece, o que Jesus se levanta e fala com ela. Meu Deus. Jesus não falou com os religiosos vazios, não fez de conta que não estava ouvindo. Mas com a mulher pecadora que estava diante dele, ele se levanta. E não apenas se levanta, ele fala com ela. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que te acusavam? E por que ele fala? Porque essa mulher, ela não falou nada. E é aqui que eu estou pregando, é aqui que eu estou falando. Gente, mais do que nunca, é tempo da gente falar menos e se posicionar mais. É tempo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar para um filho e ver o filho fazendo algo e dizer assim, meu Deus, por que ele faz assim? Se eu falo assado. E talvez nós ouviríamos o Espírito Santo falando, porque ele não aprende com o que você fala, ele aprende com o que você vive. Por que ele faz exatamente o contrário do que eu estou falando? Porque talvez a gente vive exatamente ao contrário do que falamos. E o que ensina quem está ao nosso redor não é o que falamos, é o que vivemos. É a vida que nós temos, é a vida que nós verdadeiramente manifestamos. Então agora ele se levanta, dá atenção por causa da postura dela. A postura daquela mulher atraiu a atenção de Jesus. Entenda algo nessa noite. Nossas posturas, nossos posicionamentos sempre vão atrair algo ou alguém. Como é a lei da física? A lei da física, parabéns. A lei da física, os opostos se atraem. Mas e no reino? Os semelhantes se atraem. Nunca ouviu aquele ditado que diz assim, fulano parece curva de rio, que só atrai coisa ruim.
Já viu alguém falar assim? E por que é que a curva de rio atrai coisa ruim? Por causa do seu posicionamento. No curso do rio, ao fazer a curva, o que é ruim não faz a curva, fica na curva do rio. Se na física os opostos se atraem, na vida real, os semelhantes se atraem. A pergunta é: o que você tem atraído para a sua vida? O que nós temos atraído para os nossos relacionamentos? O nosso posicionamento tem poder de atrair. O nosso posicionamento tem poder, a nossa postura vai atrair. Lê comigo um texto de João capítulo 13, por favor. João capítulo 13, um pouquinho mais à frente de onde estamos. 13, capítulo 21. Capítulo 13, versículo 21. João capítulo 13, verso de número 21. Glórias a Deus, aleluia. João 13 e 21, diz assim: após haver dito estas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, faze-o logo. Às vezes a gente acha que o que é importante é o ambiente. Não. O mais importante é a postura, é o posicionamento no ambiente. O que mostra a minha fé, a minha reverência, não é estar no ambiente. Ele falou aqui agora há pouco, não é acerca do adorar, é como adoramos. Não tem a ver com o estar, não, mas Deus deve estar feliz comigo porque eu estou. Não, Deus não está feliz porque a gente está. O que Deus está olhando é para a nossa postura. Sabe, querido, eu não sei se você já entendeu isso, mas esse lugar não tem nada. Isso aqui é só tijolo, cimento, areia. Quando esse culto acabar, as luzes vão se apagar e isso aqui vai ficar vazio. Mas dentro de nós há vida. O culto acaba aqui dentro, o momento de culto acaba aqui dentro, mas aí o que volta a prevalecer é uma vida de culto. O momento de culto a Deus acabou aqui, mas a nossa vida cultuando a Deus não. E aqui o que está acontecendo? Porque Judas estava no ambiente, e mais do que estar no ambiente, Judas estava na mesa. E qual era a mesa que Judas estava? A mesa da comunhão. Judas está na mesa da comunhão, mas não está na comunhão da mesa. Judas está na mesa da comunhão, mas não está na alegria da comunhão. Judas está sentado no ambiente, Judas está participando no momento, mas não de coração. E o que acontece? O que ele está tendo um posicionamento. E o que eu disse? Que o nosso posicionamento atrai. Quando perguntam, quem vai trair então? Aquele que eu der um pedaço de pão. Aquele a quem eu matar a fome. Aquele que eu saciar o seu estômago. E ele dá um bocado de pão, Judas come. Nesse momento ele se levanta. E quando ele se levanta, o que acontece? Satanás entra na vida dele. Porque um posicionamento atrai. Uma postura atrai. Uma posição atrai. Mas por outro lado, eu me lembro de um outro texto, Lucas capítulo 24, e vem comigo, aleluia, porque não termina aqui. Lucas capítulo 24, verso 28, o nosso posicionamento atrai, a nossa postura atrai. Lucas 24 e 28, Evangelho de Lucas capítulo 24 e verso 28, ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam,
Jesus fez como que ia continuar a caminhada seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles, e questionaram entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Olha só, você lembra dessa passagem? 2 discípulos, depois da morte e da crucificação de Jesus, estão voltando para Emaús, estão voltando para sua terra, para sua cidade. Mas nesse momento, enquanto eles estão no caminho, Jesus se aproxima deles, e eles são impedidos de reconhecer quem era, de reconhecê-lo. E ele está caminhando, e de repente o que ele vê é que eles não estão bem, e ele diz: gente, o que aconteceu que vocês estão aborrecidos? O que aconteceu que vocês estão com essa carinha desgostosa, que vocês estão angustiados? E eles vão dizer: você não sabe o que aconteceu? Você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Era como se você dissesse: aonde você estava que você não sabe? E talvez ele diria: na cruz, no teu lugar. Você é o único que não sabe o que aconteceu. Jesus, aquele que era grande, grande em profecia, eles estão dizendo: aquele a qual a nossa esperança estava, morreu, foi crucificado, está morto. E o que ele faz? Ele começa a lembrar das Escrituras. E o posicionamento deles foi de ouvir. E ele vai falando a palavra: mas não dizia assim, não dizia assado que isso tinha que acontecer, não era dessa forma, não era desse jeito, não era assim. E de repente eles chegam perto da casa, mas eles tiveram uma postura de ouvir Jesus. Eles tiveram uma postura de receber a palavra. E eu vou ser usado para falar, não apenas no ouvido, mas no coração. E eles vão falar depois que receberam. E por essa postura, quando chega na casa, eles dizem assim: ei, não vai embora, fica com a gente, porque já é tarde. Passe a noite com a gente, é mais seguro. Sem saber que era Jesus. Jesus entra. Quando está na casa, eles vão para onde? Para a mesa. E a posição na mesa atrai a revelação de Deus. O posicionamento, eles estão na mesa, o que acontece? Vão partir o pão. Irmão, escuta, você pode dar graça pelo pão? Jesus pega aquele pão. No momento que ele, acredito eu, a Bíblia só fala dele partir, mas eu sei que Jesus fazia tudo para a glória de Deus, para a glória do Pai. Eu acredito que Jesus deve ter erguido aquele pão e dito: Pai, graças eu te dou por esse pão. Naquele momento eles olham e dizem: epa, eu conheci alguém que partia pão desse jeito. Eu conheci alguém que agradecia desse jeito. Eu conheci alguém que agia dessa forma. E a Bíblia está dizendo ali: nesse mesmo instante se lhe abriram os olhos e reconheceram. O que a postura deles atraiu? Revelação. Judas atrai Satanás, mas esses discípulos atraíram a revelação de Deus sobre a vida deles. Jesus está aqui em casa. Oh meu Deus, eu vou perguntar porque foi ele que mandou. Quem está na tua casa? Quem o nosso posicionamento está atraindo para dentro do lar? Quem o nosso posicionamento está atraindo para dentro da casa? Quem o nosso posicionamento está colocando na mesma mesa que a gente? Judas se levanta e Satanás entra neles. Aqueles homens se sentam e reconhecem Jesus. Na mesa de Judas, Jesus tem que saciar a fome de Judas. Mas nessa mesa ele parte e reparte o pão. Olha como a gente às vezes se identifica mais com Judas. A gente só quer comer, comer, comer. Eu vim para receber, receber, receber. Eu vim para ter, ter, ter. Eu vim para Deus fazer, fazer, fazer. Mas na mesa da comunhão, Jesus parte o pão e reparte. Parte e reparte. Já viu que tem gente apressado para comer que nem espera o partir? Nem espera o repartir, Então, olha a diferença. Aqui, o que é que gerou, o que é que atraiu o posicionamento? A posição. O posicionamento que nós temos na comunhão determina o que nós atraímos para a nossa vida. Determina o que estamos atraindo.
Sabe, eu acredito no arrependimento na vida dessa mulher. Eu acredito. De verdade, de coração, porque eu fico imaginando. Nesse momento, quando Jesus levanta os olhos e não vê mais ninguém. Só tem ela. Cadê estão os acusadores? Já foram já. Irmão, era nesse momento que essa mulher tinha tudo, né? Enquanto Jesus está lá escrevendo, ó. Jesus está escrevendo, cabeça baixa. Os meus acusadores foram, ninguém me impede de sair daqui. Ó, de fininho, saio fora. Mas ela não sai, ela permanece na mesma posição. Olha o que é entender a palavra de Jesus, irmão. Tem gente que usa a palavra para dizer que se afastou por causa da palavra. Não se afastou porque você nunca entendeu a palavra. Porque ela pensa comigo, irmão, natural. Os meus acusadores se acham melhor do que eu. Doutores da lei. Se eles, quando esse homem falou algo, eles vazaram, imagina quando ele falar comigo. Essa mulher tinha tudo para, ó, vou me mandar. Porque se nem aqueles que se achavam acima de mim permaneceram, quem sou eu de ficar? Mas ela não se afasta, ela permanece. Jesus fala, e o que Jesus fala não foi, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eles estão acusando ela, então pensa quando chegar nela. Mas ela o que faz? Ela permanece. Sabe, eu entendo que a palavra não foi igual para eles. Não foi. Porque para eles, para os escribas, para os fariseus, para os que se achavam todo certo, ele faz eles olharem para o seu pecado. Ele faz eles reconhecerem o seu pecado. Mas para a mulher, ele fala para perdoar o pecado. E por que disso? Porque eu acredito que ela se arrependeu. Porque esse se manter na posição fala de arrependimento. Ela permaneceu. Foi como eu disse, eu acredito que a intenção de Jesus era perdoar todos. Mas o perdão é para quem se arrepende. Jesus não fala, você faz por merecer o pecado. Não, o perdão. Não, você não teria o que fazer para merecer. Em Cristo nós temos o direito de receber o perdão, amém? Mas como recebemos o perdão? Através do arrependimento. Não tem como receber perdão sem se arrepender. O que gera de fato a ação do perdão em nós é o arrependimento. E os outros receberam a palavra, ficaram com remorso e saíram. Ela permaneceu. Isso para mim mostra o quê? Um arrependimento. Outra coisa, irmão, naquele momento que os acusadores não estão mais, era uma boa oportunidade para ela fazer como muitas pessoas hoje em dia. Jesus, deixa eu aproveitar que eles foram embora, porque antes eu não conseguia falar, e agora deixa eu dar a minha versão dos fatos. Agora deixa eu te contar a história. Não é bem assim como eles disseram, as coisas não são bem assim, deixa eu falar. Já viu aquela frase? Não é bem o que parece, não é o que você está pensando. Deixa eu falar, Jesus, agora que eles foram, eu posso falar, eu vou falar, mas essa mulher não fala. Ela não se defende. Porque só se defende quem não reconhece que errou. Só precisa ficar se defendendo quem não assume o erro. Essa mulher também, ela não se vitimiza. Sabe, hoje nós somos, infelizmente, uma geração de crentes vitimizados. Que nós nos vemos sempre como vítima de tudo. Por que é que os psicólogos estão assim? Os consultórios estão cheios? Porque nós somos vítimas, vítimas, vítimas. A gente está sempre se vendo como vítima. Mas deixa eu dizer algo para nós. Para mim, para você, nós não somos vítimas. Você não é o Setembro Amarelo. Você não é vítima. Ninguém aqui é vítima. Conheceu Jesus, foi perdoado, não é vítima. Entendeu João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não é mais vítima. Você precisa entender quem você é. Quem eu sou, pastor? Alvo. Eu sou um grande alvo, você é um grande alvo. Alvo do quê? Do amor de Deus. Ele mirou em você. Ele estabeleceu o alvo em você. E Ele te acertou. Quando a gente entende que foi acertado pelo amor, eu já não consigo mais viver como vítima. Eu não consigo. E da onde está isso, pastor? Bíblia, Romanos 8:28. Porque nós bem sabemos que todas, me ajuda, quantas? Prega para o irmão do Setembro Amarelo, todas as coisas,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Olha só, quando você entende, não é mais vítima, você é alvo. Deus te amou, mirou em você e te acertou com amor. Eu não sou mais vítima, eu fui o alvo do amor de Deus. E tudo o que acontece, eu creio que acontece com um propósito. Por isso eu não me vitimizo. Entende o que eu estou querendo dizer? A gente consegue ver coisas boas em tudo quando a gente entende que não é mais vítima. Agora, para alguém que é vítima, nem no bom consegue enxergar aquilo que é bom. Alguém que se vitimiza na melhor, eu já disse isso, irmão, a gente tem que deixar de ser o crente mosca e virar o crente beija-flor. Hoje, se você pegar uma mosquinha e levar ela lá no Jardim Botânico, já foi lá no Jardim Botânico? Lindo, muitas flores, muita cor, muita vida. Você pega aquela mosquinha e solta aquela mosca lá, ela vai voar. E uma hora ela vai decidir pousar, e sabe onde ela vai pousar? Ela vai encontrar um lixo para pousar. Ela vai encontrar um cocozinho para pousar, porque ela vai procurar aquilo que lhe atrai. Mas se você pegar um beija-flor e levar ele no lixão de Curitiba e soltar lá, acredite, ele vai voar, 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 até encontrar uma flor onde ele possa pousar. O que você está querendo dizer? Que não tem a ver com o ambiente, tem a ver com a nossa essência. Não é vítima, é alvo. E quando eu sou alvo, eu encontro até coisas boas no meio da situação ruim. No meio daquilo que é ruim, você tem mais motivo para viver do que para morrer. Deus nos deu vida, João 10:10 diz isso. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Não significa ter um jardim botânico, mas significa encontrar uma florzinha, nem que seja no meio do lixão. O que nós temos encontrado? A gente voa no meio do jardim botânico procurando uma encrenca, procurando uma confusão, procurando algo que feda. Não procure algo que exale perfume. O perfume de Cristo. Aleluia. Sabe, eu não tenho dúvida da conversão dessa mulher, do arrependimento. Porque ela não queria apenas deixar de fazer algo errado por um tempo. Porque está lá. Mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Não. Então, se a palavra dele não é importante, vou embora. Não fui condenada. Mas ela não queria uma bênção momentânea. Ela queria uma vida transformada. Ela deixou de ser... Alguém aqui já recebeu uma pedrada? Deixa eu ver. Alguém aqui já recebeu uma pedrada? Física mesmo, assim, pedrada. Já? Já recebeu? Na testa? Dói ou não dói? Machuca. Fere. Até hoje você lembra da pedrada, não lembra? Se descuidar, você lembra até quem deu, apesar não precisa falar, deixa quieto, deixa lá, perdoa que é melhor, né? Mas pedrada machuca, pedrada fere, pedrada faz sangrar, não é isso? Então vou fazer uma colocação, aquela mulher não receberia uma pedrada, aquela mulher receberia muitas pedradas. Então aqui vai a pergunta, e você como um bom cristão responde. Deixar de ser apedrejada é uma bênção? Sim ou não? Sim, é claro que sim. Porque a pedra fere, a pedra machuca, a pedra faz sangrar. E naquele momento Jesus estava dizendo, você não vai ser apedrejada hoje. Isso é uma bênção? Sim ou não? Sim, mas essa mulher não queria apenas uma bênção. Ela não chegou naquele lugar para buscar uma bênção. Ela não foi até Jesus para viver uma bênção. Ela queria uma vida transformada. Por isso, ela não se vai quando a bênção chega. Quando a bênção acontece, ela não vai embora. Não fui apedrejado, eu vim buscar uma bênção. Não, Jesus tem vida eterna para dar. É mais do que uma bênção. E ela não fica só no estágio da bênção. Não vou ser apedrejada hoje, amém. Mas eu quero uma transformação de vida. Sabe por quê? Porque bênção hoje não significa vida abençoada amanhã. Quanta gente que recebeu bênção semana passada e não vive uma vida abençoada na segunda. Quanta gente que recebe uma bênção no dia e no outro dia, perdão da palavra, está vivendo uma vida desgraçada. Sem graça.
mas recebeu a bênção num dia. Mas uma bênção não transforma a vida. O que transforma a vida é a presença do abençoador. E aquela mulher está dizendo, não fui apedrejada, mas eu não quero só uma bênção, eu quero uma vida transformada. Então já não era mais sobre ser apedrejada hoje, mas era sobre ser transformada para sempre. Não era sobre escapar, era sobre ser livre. Às vezes a gente escapa de ser apedrejado, mas não é livre. E ela não queria só escapar das pedras, ela queria ser livre. Não era sobre ser apedrejada, era sobre sair dali perdoada. Até aquele momento ela não morreu, até aquele momento ela não foi apedrejada, mas se ela sair antes de Jesus terminar, se ela sair antes de Jesus completar ali o que ele tinha, sabe, por isso ela permanece aonde estava, por isso ela permanece de pé. Os religiosos levaram ela, é verdade, mas ela permaneceu, ela ficou ali. Eles a deixaram para ser condenada, mas no mesmo lugar que eles levaram ela para ser condenada, ela vai ser perdoada, liberta, vai ser transformada. Ela vai ser ali perdoada. E está ali em João mesmo, na sequência do capítulo, João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, às vezes a gente não vai para a devoção pessoal, porque a gente diz assim, eu não vou para o meu quarto orar porque eu fiz isso ou aquilo. Eu não vou para o meu quarto orar porque eu pratiquei isso ou aquilo. Às vezes a gente fala, eu não vou para a congregação comunitária hoje porque eu não estou bem. Eu não vou para a unidade, para o corpo, para a comunhão, porque eu não estou legal, porque algo ruim aconteceu. Acredite, algo que você fez, ou a maneira como você está, só te impedem de ir para a devoção pessoal, ou de vir para a devoção comunitária, quando você não crê que aquele que está presente é capaz de perdoar, curar, libertar e transformar. Porque quando eu entendo isso, não tem como eu deixar de vir, eu tenho que estar lá. Eu entendi quem está lá. Então não tem a ver como a gente chega, tem a ver como a gente sai. O mais importante dessa história não foi como essa mulher chegou, mas é como ela vai sair daquele lugar. Só que a maneira que ela sai daquele lugar, pega isso, tem a ver com a maneira que ela interage com a palavra de Jesus. Ela chega de um jeito e vai sair diferente. Às vezes a gente fala assim, eu frequento igreja há 20 anos e não mudo. Não mudo por quê? Por causa do meu posicionamento, por causa da maneira que eu interajo com a palavra, por causa da maneira que eu correspondo com a palavra. Essa mulher chega como adúltera, mas vai sair como perdoada. Ela chega arrastada, mas vai sair liberta. Ela chega de uma vida de trevas, mas vai sair para uma vida transformada. E aí Jesus vai dizer para ela, mulher, ninguém te condenou? Cadê os teus acusadores? E ela diz algo tão lindo. E ela diz assim, ninguém, Senhor. Disse ela, ninguém, Senhor. Mas presta atenção no detalhe. Pegou. O Senhor é maiúsculo. A aplicação dela, ele está dizendo, agora tu és o meu Senhor. Sabe por que a gente não muda muitas vezes? Porque Jesus na nossa vida é só mestre. A gente só quer que ele ensine algo, mas a gente não quer fazer dele Senhor. Mestre pode ensinar, agora Senhor manda. Senhor guia, Senhor tem toda a autoridade. E nesse momento ela está dizendo, ninguém, Senhor. Ela está reconhecendo o senhorio de Jesus. Ela permanece, se importa com a palavra, corresponde com a palavra. Isso aqui para mim é um verdadeiro encontro com Deus. É um verdadeiro encontro com Jesus. Ela não ficou ali porque foi obrigada. Não tinha portas fechadas, um lugar onde ela não sabia onde estava. Ela decidiu ficar. E decidindo ficar, o que ela faz? Ela reconhece Ele como Senhor. Esse é o melhor e maior resultado que o encontro com Jesus pode gerar e deve gerar. A nossa vida é transformada não quando Jesus é mestre, mas quando Ele é o nosso Senhor. Eu quero aprender com Jesus o que eu posso falar para os outros. Eu quero aprender com Jesus o que pregar para os outros. Porque Ele é mestre. Não, eu quero aprender com Jesus como meu Senhor, como viver, como deve ser a minha vida.
hoje em dia, e pode ir ficando de pé, por favor, querido. Muitos querem um encontro que cure as suas feridas. Muitos querem hoje um encontro com Jesus que cure as feridas que elas possuem, as feridas que elas têm. Muitos hoje querem um encontro com Jesus que cure a dor das pedradas, não é isso? Eu quero um encontro que me cure dessas dores. Mas infelizmente nem todos querem estabelecer a sua vida sobre a rocha. Nem todos querem estabelecer a sua vida sobre Jesus. E sabe por que isso é um problema? Porque a cura de hoje, a cura de uma dor de hoje, não me isenta da cura da dor de uma amanhã. Quantas pessoas que a gente aconselha, orienta, ouve, ajuda de algo que aconteceu, e de repente você está sofrendo com a mesma coisa hoje. Por quê? Porque eu posso ser curado de uma dor do passado, mas estar vivendo uma nova dor hoje. Então a cura da dor de ontem não me isenta da dor da pedrada hoje. Por isso, mais importante do que ser curado é estabelecer a vida sobre Jesus, sobre a rocha. Porque, pastor, daí então quer dizer que sobre a rocha não tem mais pedrada? Não, tem sim. Então quer dizer que sobre a rocha as pedradas não me alcançam mais? Alcançam sim. Lembra de Estevão, capítulo 7 de Atos? Está sendo apedrejado. E apedrejado com a vida sobre a rocha, o que ele faz? Cara de maligno? Não, faz cara de anjo. Por quê? Porque a vida dele está sobre a rocha. Então entenda, uma vida sobre a rocha não te livra das pedradas. Uma vida sobre a rocha não impede em que as pedradas cheguem. Mas uma vida sobre a rocha faz com que as pedradas não nos firam mais. As pedradas acertavam Estevão, as pedradas alcançavam Estevão, mas quem Estevão vê? Jesus no céu, à destra do Pai. Sabe, é isso que nós precisamos, estabelecer a nossa vida sobre a rocha. E para orarmos, porque é uma vida transformada. Você quer viver uma vida transformada? Você quer ter uma vida, irmão, porque não tem só acerca de continuar vivendo, tem a ver com acerca de ter vida enquanto vivemos. Eu não quero só continuar nessa terra, eu quero continuar vivendo. Eu quero continuar tendo vida. Quantas vezes a gente não está só sobrevivendo. Mas Jesus não disse que nos daria uma sobrevivência abundante. Ele nos disse que daria uma vida. O nosso olhar tem vida, o nosso semblante tem vida, a nossa resposta tem vida, a nossa postura tem vida. E da onde vem essa vida? Aqui, desse momento, verso 11, disse ela, ninguém, Senhor. E aí Jesus diz, então assim disse Jesus, nem eu te condeno. Sabe o que Jesus está dizendo? O primeiro passo para uma vida transformada, eu te perdoo. Quando você se arrepende, quando você toma um posicionamento, Jesus está dizendo, eu não... Tinha alguém que podia tirar a pedra ali? Tinha, Jesus, ele podia, mas ele não atira, ele escolhe perdoar. Mas aí ele diz, eu também não te condeno, pode ir. O que significa esse pode ir? Seja livre, seja liberto, vai. Eu não te perdoo, está entendendo uma vida transformada? Primeiro, eu me posiciono, arrependimento. Fico aqui, não importa, ele vai levantar para falar comigo e eu estou aqui, eu quero ouvir o que Jesus tem para dizer. Mulher, ninguém te condenou? Não, mas você teve uma postura, e a partir dessa postura eu te perdoo. Segundo, seja livre, pode ir, mas aí vem o terceiro, porque é perdão, libertação, e no terceiro ele diz, mas não peques mais. Perdão, libertação e transformação. Sabe, Jesus, irmão, nós pecamos no pensar, pecamos no falar. Aquele que disser que não peca já se fez pecador. Mas Jesus está dizendo, não peque mais intencionalmente. Não peque mais deliberadamente, sabendo que é pecado. Às vezes a gente peca sem querer. Olhou, não deveria olhar, se arrepende. Fez, falou, se arrepende, conserta. Agora Jesus está falando de um pecado deliberado, intencional. Sabe, Jesus não faz a obra pela metade, por isso ele perdoa, ele liberta e ele transforma. E aí para nós orarmos, que é o mais lindo, Jesus não transforma para perdoar. Jesus não liberta para perdoar. Jesus perdoa
para libertar e transformar. Ele não diz, vai lá e se liberte, depois eu te perdoo. Ele não diz, vai lá e transforme sua vida e eu te perdoo. Não, ele está dizendo, a tua libertação e a tua transformação começa no meu perdão. Fecha teus olhos. Aleluia. Glórias a Deus.